Reverendo, você acredita que Deus dá visões e revelações sobrenaturais? Claro, o- a leitura da Bíblia toda está lotada de visões e revelações sobrenaturais. Creio, creio. Já vi, já participei, já experimentei, já fui instrumento veiculador de revelações e percepções e discernimentos e cognições para além do que a gente possa chamar de natural. E que foram revelações ou intuições ou realidades divinas, sobrenaturais. Inclusive, muitas delas através de sonhos. Eu sou um homem, por exemplo, muito mais de sonhos do que de visões. Sonhos, muitos sonhos que parecem visões e que são proféticos e que eu acordo sabendo que vieram de Deus. Mas eu também não torno todo sonho, visão ou revelação automaticamente coisa de Deus. Porque eu sei que a maior parte dos sonhos não são revelação de Deus. Como a maior parte das visões e das supostas revelações não são necessariamente revelações ou sonhos que vieram sobrenaturalmente da parte de Deus. Sabe por quê? Porque a maior parte deles são paranormais. Ou seja, tem a ver com aquilo que a própria mente do indivíduo produz. 90 e tantos por cento daqueles que vocês chamam de médiuns, ou de profetas e profetisas, ou de qualquer coisa que o valha do mesmo gênero, são pessoas dotadas de capacitação paranormal, mais do que de capacitação sobrenatural e espiritual, de uma canalização direta de Deus para o indivíduo, ou direta de anjos de Deus para o indivíduo, que são mensageiros. Anjo é qualquer um que não seja um ser que traga um recado no espaço-tempo e que seja alguém identificado com a história humana. Se for um ser extra-historicamente falando, extraterrestre, extradimensional, que vem com uma palavra, é um anjo. Esse é o apelido bíblico. Mas não é o nome mesmo da pessoa, foi só um mensageiro. A Bíblia está cheia dos mensageiros. Agora, tem muita gente sonhando, e o próprio profeta Isaías fala que quando você tiver um sonho, trate-o como sonho. Não fique contando o seu sonho como revelação de Deus, porque a maioria dos sonhos são só sonhos e não revelação. Aquele que sonha, conte o seu sonho como sonho, diz aqui o profeta Isaías. Agora, o mundo está cheio de gente com dons de paranormalidade, com capacidade de ler a mente. Como, por exemplo, essa semana eu atendi uma pessoa que entrou numa fria danada. Por quê? Porque encontrou uma outra que tinha um dom de paranormalidade e essa pessoa escaneou, leu a mente dela e começou a contar a ela coisas que estavam no coração dela, segredos dela, desejos dela. Ela apresentou uma amiga e a pessoa escaneou e contou os segredos da amiga. Mencionou o nome de uma outra pessoa e essa mesma criatura aqui, paranormal, contou também coisas íntimas que supostamente só ela conhecia sobre a vida do outro, porque ela lê frequências. São captadores e leitores de frequência. A gente vibra, todo mundo vibra. O campo vibracional do pensamento humano está em toda parte. Por isso é tão essencial e fundamental a gente vigiar no que a gente pensa, não por causa de leitura telepática, é para a gente não emitir a vibração que adoece o mundo, que se junta às outras vibrações de pensamento perverso, que vão criando essas nuvens de maldade geracional sobre o planeta. Por isso Paulo diz, olha, pense o que seja bom, limpe a sua mente. Agora, eu já vi gente que me trouxe palavra divina, inspiração divina. Como é que eu sei que foi pela descrição paranormal de alguma coisa? Não. Foi porque o conselho conferiu com Jesus. Bateu, foi coerente com Jesus, com o Evangelho. Porque se não tivesse sido coerente com Jesus, podia saber tudo da minha vida, no meu corpo, fora do meu corpo, da minha existência, em qualquer lugar, eu não daria a mínima. Se a conclusão fosse me mandar fazer uma coisa que eu sei que eu aprendi com Jesus e com o Evangelho, que eu aprendi e desenvolvi em mim, a mente de Cristo que está em mim, a não fazer, a não ser e a não praticar. Venha de quem vier, pode vir de um anjo de luz, como diz Paulo.
Se trouxer uma palavra que não seja de acordo com o Evangelho, eu engasgo esse anjo de luz. Engasgo. E boto ele para correr, porque tem que ser de acordo com o Evangelho. Deus não tem opinião sobre a vida humana diferente do Evangelho de Jesus. Aí é que mora o perigo, porque a maioria de vocês se impressiona com a narrativa paranormal, com a leitura mediúnica, e aí vão engolindo todas as informações e entram em buracos, em labirintos horrorosos, porque são impressionáveis, supersticiosos, ignorantes do Evangelho, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E aí, quando a gente não conhece o Evangelho, a mente de Cristo, o que ele ensina para a vida, e desconhece a realidade do poder de Deus, a gente vira uma presa simples, em toda direção de engano que nos seja proposto. Eu espero que, mesmo sendo breve, eu tenha ajudado você a compreender melhor, tá bom? Mas sim, Deus fala hoje. Só não é essa falação industrial que você vê por aí, é tudo mentira, fajutice, calhordice. Tem muito mais paranormalidade do que sobrenaturalidade nos fenômenos que você enxerga. Caio, os sonhos são uma via de comunicação do nosso subconsciente? Sim, claro. E é óbvio, assim como esse microfone aqui está ampliando a minha voz, assim como esse celular serve para o que você já sabe que ele serve, nós também, e o mundo inteiro, e praticamente todas as culturas planetárias, dos indígenas mais distantes a qualquer outra civilização, todo mundo sabe sobre o significado e o valor dos sonhos. E eu cresci, por exemplo, com o valor dos sonhos. Não foi estimulado por Freud, nem Jung, nem ninguém. Foi pela minha avó, de origem caboclo indígena. Porque para os indígenas, tanto quanto para os caboclos do interior do Amazonas, os sonhos são comunicações do inconsciente, são comunicações divinas, e eles não têm as outras leituras, de que pode ser uma comunicação da vibração coletiva da família, da comunidade. Tem mil entradas para a percepção do significado dos sonhos. E aí eu quero pedir a você, que teve esse interesse, para ir aqui no meu portal caiofabio.net. Está vendo? Escrito, espero que escrevam, caiofabio.net. Tem uma lupa lá. Era bom se também mostrassem a cara do site, do portal, para você na lupa escrever o que são os sonhos. O que são os sonhos. Aí você vai ver vários textos meus sobre o que são os sonhos. Histórias de sonhos, várias. E também o significado dos sonhos e as várias camadas de aplicação dele. Então, por favor, eu prefiro te dar essa ferramenta, porque o que eu falar para além disso cai num reducionismo que chega a me fazer mal ao coração, reduzir tanto quanto eu reduzo muitas coisas aqui. Tá bom? Mas vamos lá. caiofábio.net, o que são os sonhos, e cresçam no aprendizado do significado, por favor.